Bem-vindos a mais um Café com Mestre. E hoje eu tenho o privilégio, a honra, a alegria, a satisfação mesmo de estar aqui do lado com Daniel Andrade, o Dr. Daniel Andrade, que ontem nos brindou com uma palestra aqui em Belém, do Centro de Convenções, que paralisou a convenção. Já no final, já todo mundo ali cansado, mas ninguém queria ir embora. E se eu mesmo pudesse, teria ficado a noite inteira ouvindo o doutor Daniel Andrade. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza do convite, aceitar o convite de estar aqui comigo. E hoje nós vamos dar para você um grande presente, porque ouvir este homem é um presente de Deus mesmo. Então eu estou tendo o privilégio de ouvir e estou agora compartilhando com você. Nós vamos falar hoje sobre saúde, sobre aquilo que faz você continuar vivo ou viva, tá bom? Doutor, é com o senhor. Tem uma frase assim muito conhecida no mundo inteiro, que diz assim: você é o que você come. É verdade? É mais ou menos isso mesmo. As pessoas são aquilo que elas comem. A saúde pública hoje está muito relacionada com isso. Os problemas que nós temos de saúde, as doenças que nós temos, todas as mazelas relacionadas à saúde está intimamente ligado a isso praticamente. Eu me lembro que um dia eu estava na casa do meu pai, o telefone tocou e um senhor que não tinha assistido uma palestra que eu havia feito numa cidade, mas tinha ouvido alguém falar sobre o assunto. Ele pegou e falou assim: professor, eu precisava muito falar com o senhor, e a fulana, minha amiga, disse que o senhor esteve lá e fez uma apresentação, e eu fiquei muito chateado porque eu não pude participar, mas eu precisava muito conversar com o senhor, porque eu estou com um problema sério de saúde, eu precisava saber se o senhor podia passar aqui comigo. Coincidentemente, a cidade dele é a cidade de Taubaté, em São Paulo. O meu pai mora em Lorena, em São Paulo, e ele era meu caminho para a capital. Pertinho? Aí eu falei assim: seu João, o nome dele, eu falei assim: eu passo para o senhor amanhã cedo, 9h30 da manhã eu estou passando por aí. E ele ficou muito grato, tá? E eu cheguei na casa daquele homem, uma casa simples, entrei, uma casinha simples, chão de vermelhão, um sofazinho já velho, um cachorro sarnento na porta, e ele falou assim: professor, muito obrigado, eu pedi que o senhor viesse aqui porque eu tenho 68 anos de idade, estou com diabetes, hipertenso, problemas cardíacos, eu tenho 154 quilos de peso. E nisso ele parou, baixou a cabeça e eu comecei a ver os pingos de lágrimas cair no chão. E eu marcava nitidamente assim no chão os pingos de lágrimas daquele homem de quase 70 anos de idade. Aí ele levantou de novo, enxugou o rosto e falou assim: professor, eu só não me matei ainda por causa desse cachorro que está deitado aí. Aquele homem não tinha mais motivo para viver. As mazelas da vida dele estavam fazendo dele um vegetal. Ele não conseguia mais andar, não conseguia dormir direito, cheio de problemas de saúde. E as gotinhas marcavam no chão ali a angústia daquele homem. E eu olhei para o cachorro, olhei para ele e fiquei pensando assim: nossa, tem gente que a única coisa que ele tem na vida é um cachorro sarnento. E aí eu sempre direciono para os meus ouvintes o seguinte: o que você tem de importante na vida que faz você estar vivo? Que importância tem a sua vida? Que importância tem o seu bem-estar, sua saúde, sua qualidade de vida? Sua filha, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais? Quem é importante para você ou o que é importante para você? Por que você precisa estar vivo? E se você precisa estar vivo por alguma situação dessa, como o Sr. João, a preocupação dele era estar vivo para poder manter o coitado do cachorro que não tinha onde ficar, não tinha o que fazer. Mas se nós começamos a entender e pensar nisso, a gente vai imaginar o seguinte: nós temos muitos motivos para ter saúde, nós precisamos ter saúde. O grande problema é que poucas pessoas estão procurando ter saúde. Elas vivem aleatoriamente, não procuram se alimentar direito, não fazem exercício físico, não bebem a quantidade de água necessária todos os dias, não dormem 8 horas de noite de sono todos os dias. São os elementos essenciais para que você tenha saúde, né? E a alimentação é um dos principais fatores. Na convenção nós falamos sobre a importância dessa fisiologia daquilo que você come. Tudo que você come passa por 4 fases, 4 estágios. Nós falamos que tudo que você come, que é amido, a digestão é feita na boca quando você mastiga, por isso tem que mastigar bem. E amido é o que traduzido para o povão lá?
O amido é pão, macarrão, arroz, batatas, de todos os tipos de batatas. Então, quando você coloca amido na boca, você tem que mastigar bem. Se você mastigar bem, a saliva tem uma enzima chamada pitialina que quebra as moléculas de amido, transformando isso em destrose. E essa destrose é o que vai ser absorvido pelo organismo. O organismo não consegue comer amido, puxar amido. Ele puxa a destrose, que é o substrato da digestão do amido. Então, quando você faz esse processo, você dá condição do organismo a absorver o que você come. Quando você come de maneira errada, você não mastiga direito, as moléculas não têm como ser absorvidas. Então você come, mas não absorve. Não absorve, e acontece o quê, né? Se não absorver, ela vira lixo, vira toxina no seu corpo, porque vai ter que eliminar isso, né? Além de dar trabalho para o seu tubo digestivo, vai dar trabalho para os rins, vai dar trabalho para o fígado. Então tudo isso acontece. Quando você come proteína, leite, ovos, carnes, castanhas, feijões, verduras, por isso não pode comer verdura à noite. À noite não? À noite não. Verdura é na hora do almoço, no meio do dia. Por quê? Porque é proteína. Quando você come proteína à noite, a digestão é muito difícil, é mais pesado. Mas a salada você pode comparar com a carne, por exemplo? Sim, o boi tira a proteína de onde? O boi é fonte de proteína. Eu não tenho como ser fonte de alguma coisa se eu não tenho uma fonte daquilo. Concorda comigo? Perfeito. Como é que eu vou dar dinheiro se eu não tenho dinheiro? Tem que ter uma fonte, né? Então, se eu sou um banco, eu tenho uma fonte, eu tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho fonte. E o boi tira a proteína do vegetal, do capim. E ele inclusive, levando aqui, aproveitando o gancho, a carne vermelha é o alimento que hoje nós temos a maior incidência de aminoácidos, ou seja, é a proteína mais completa. Não estou aqui dizendo que a carne é boa, muito pelo contrário, eu acho que a carne é ruim, carne vermelha. Por que carne vermelha é ruim se tem tanta proteína, professor? As pessoas perguntam, né? Se é a mais completa, se é a mais perfeita, por que é ruim? Porque ela vai no invólucro. Quando você come carne vermelha, a proteína da carne vermelha vai no invólucro. Que invólucro? De toxina, de ureia, de oxalato de cálcio. E detalhe, quando a pessoa come carne vermelha, leva 8 dias para fazer digestão. E esse processo lento de digestão produz uma grande quantidade de toxina que vai para o seu sangue. Então, carne vermelha tornou-se um problema. Torna-se um problema. Então, eu estou aqui abonando a carne vermelha. Estou dizendo para você que a cadeia de proteína da carne vermelha é mais extensa que nós temos. Não quer dizer que você tem que comer carne vermelha para tê-las, porque você pode pegar outras fontes. Por exemplo, vegetais. Você pode, por exemplo, castanhas. Quando você come 3 castanhas do Pará, vamos aproveitar que estamos no Pará, né? Você pega 3 castanhas do Pará, e existe uma briga lá em Manaus que dizem que a castanha não é do Pará. É do Amazonas. A castanha do Amazonas que trouxeram para o Pará, né? Então, assim, quando você come 3 castanhas do Pará, por exemplo, você já tem a quantidade de proteína para uma refeição que você precisa. 3 castanhas, 3, 4 castanhas. Então, quem come castanha do Pará ou do Amazonas todos os dias? Pouquíssimas pessoas, né? Castanha, amendoim, soja, feijões, são todas fontes de proteínas. E em menor escala também estão nas verduras, na couve, no espinafre, tudo tem uma quantidade de proteína. Então o que eu quero dizer é o seguinte: proteína se come na hora do almoço, preferência para não ter esse problema de digestão. Mas a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Quando come proteína, cai no seu estômago, o estômago fecha. Inclusive no DVD tem aquela parte que você me falou, que a gente simboliza como um saquinho plástico, que a gente coloca comida dentro e mostra nitidamente como funciona isso. Você colocou a proteína no estômago, o estômago fecha o piloro, que é a válvula de acesso para o intestino delgado, que é onde vai ser absorvido tudo isso. Quando a comida cai aqui, fechou, as paredes do estômago ela começa a fazer os movimentos peristálticos, ou seja, começa a mexer, começa a misturar a comida com o suco gástrico que está caindo. Como se fosse uma máquina lavando roupa. Exatamente. O suco gástrico é formado por pepsina, que é um fermento, e ácido clorídrico. Para quem não sabe, ácido clorídrico é um ácido que, se você pegar um tapete de 5 milímetros e jogar uma gota em cima, ela vara embaixo.
ela fura o tapete. Aí as pessoas falam assim, mas como é que não fura o meu estômago? É porque o seu estômago tem uma camada protetora, um revestimento interno em forma de uma gordura que previne esse processo. Quando essa camada começa a se desgastar, aí dá um negócio chamado úlcera. Aí quando o ácido bate na pele, na parede do estômago, direto, aí você sente a dor, porque está direto no tecido. Então a máquina é perfeita, é um negócio perfeito, né? Então quando começa a fazer esses movimentos, os movimentos então fazem esse processo de misturar a comida com o ácido, e o ácido agora quebra as moléculas de proteína em aminoácidos. Os aminoácidos são as partículas pequenas de proteína. E quando quebra, desce, depois de 3, 4, 5 horas, depende do que você comeu, como você comeu, ela desce para o intestino delgado, e o intestino delgado absorve isso, joga no sangue, e o sangue vai alimentar todas as células do seu corpo. Células do coração, do baço, do pâncreas, do pulmão, do intestino, células do seu corpo, da sua pele, dos seus olhos. Então, deixando aqui a deixa, quando uma pessoa tem problema de pele, isso está intimamente relacionado com o tubo digestivo. Muitas vezes a pessoa quer consertar por fora, né? Passar uma massinha plástica, né? Dar uma lixadinha, mas o problema é por dentro. Quando você muda a alimentação, você começa, e aí começa assim o problema. Você acabou de comer, a pessoa acabou de comer, o piloro fechou, ela botou comida e botou líquido por cima. E gelado. Gelado. Porque eu não faço isso nem com brincadeira. Pois é, quando coloca líquido gelado, acontece duas coisas, automaticamente. Primeiro, as paredes que estão movimentando, que tem sangue aqui nas paredes, quente, para poder manter a quantidade de sangue presente, as artérias têm que estar abertas, tem que jogar sangue na região. Quando se joga líquido dentro, produz vasoconstrição nas artérias. Gelado. O líquido gelado. Líquido gelado. Empurra o sangue fora e as paredes não conseguem mais fazer movimentos. É como se você colocasse a mão dentro do congelador. Deixasse lá 1 minuto no congelador. O sangue daqui vem tudo para cá, só porque vai produzindo vasoconstrição na artéria e vai exprimindo, e sua mão fica dura, você não consegue se mexer. A mesma coisa acontece na parede do estômago. O estômago não consegue mais movimentar e pior, o líquido que está no estômago, o ácido que cai em cima, dilui tudo. Se dilui e não consegue mais quebrar as moléculas. Você fica com partes da comida inteira. Exatamente. E aí, para acabar de estragar isso, geralmente a pessoa toma refrigerante, que é cheio de açúcar, cheio de acidulantes, e pior, o cara coloca fruta por cima. A fruta, ela tem muitos sais minerais, a fruta tem muito açúcar. Quando você coloca a fruta em cima da comida, com o piloro fechado, ela fermenta e enche de gases. E aqueles gases tóxicos vai para a corrente sanguínea e para na parte periférica cerebral da pessoa, que dá aquela dor de cabeça quando o cara come e vai deitar, por exemplo. O cara come e dorme à tarde, aquela dor de cabeça. Sensação ruim. Sensação ruim, porque fermentou, né? As pessoas têm que entender que quem faz digestão é o cérebro. Aí quando eu falo isso, as pessoas levam um choque. Como assim o cérebro? Existe inclusive um livro chamado O Terceiro Cérebro, que fala sobre exatamente esse vínculo que tem do intestino com o sistema nervoso. Então o sistema nervoso, ele trabalha a digestão, mas quem dorme também é o sistema nervoso, quem descansa também é o sistema nervoso. Então ele tem que escolher, ele vai dormir ou ele vai fazer digestão. Por isso é importante as pessoas não comerem à noite. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Agora, fruta doce a gente come de manhã, mamão, manga, os oleaginosos, por exemplo, abacate. Fruta ácida a gente come à noite, abacaxi, maçã. A gente procura comer à noite. Você pode comer o abacaxi inteiro à noite, mas você não pode comer 3 bananas à noite. Te dá mal-estar. Agora uma coisa assim, só questão do tempo. Você falou da primeira, você falou da segunda, você falou de 4. Falou da primeira, da segunda, depois da segunda proteína e a terceira, qualquer. Você falou de 4 coisas. E a terceira coisa são os sais minerais, as frutas. Por exemplo, quando você come um abacaxi, 5 laranjas, 10 maçãs, você fica com fome rapidamente, porque a digestão não é nem na boca nem no estômago, é no intestino direto. Quando você come fruta, o seu estômago, ao invés de fechar o piloro, ele abre e essa fruta desce direto para o intestino delgado, onde o ambiente é alcalino, não tem ácido e não tem oxigênio, porque se você cortar uma maçã ao meio e deixar ela exposta, ela vai oxidar.
No estômago aconteceria isso, porque no estômago tem oxigênio. Como o cérebro sabe disso, quando a fruta cai no estômago, em vez de fechar o piloro, ele abre e a fruta desce rapidamente, por isso a pessoa fica com fome rapidamente quando come sua fruta. É muito rápida a digestão. Agora, se a pessoa começa a fazer todo esse processo de maneira errada, comendo o alimento errado, de maneira errada, na hora errada, mastigando um pouco, misturando os alimentos, comendo alimentos que não têm nutrientes, comendo alimentos tóxicos, né? Pizzas, balas, doces, sorvetes, refrigerantes, essas coisas todas. Alimento que não tem nutriente, por exemplo. Alimento que não tem nutrientes. Por exemplo. Não tem vida. Pizza, por exemplo. Que nutriente tem uma pizza? Sorvete, que nutriente tem um sorvete? Refrigerante, o que tem refrigerante? Café, que nutriente tem no café? Pão branco só tem bromato de potássio e amido. Então são alimentos que são comuns a todo mundo. E as pessoas dizem, nossa, mas eu vou comer o que então? Né? A gente tem algumas dicas, até no DVD eu coloquei uma dica lá do que a pessoa comer de manhã para ela ter uma noção, porque as pessoas não têm noção do que fazer. Ninguém informa. Sabe por que ninguém informa? Porque tem 3 coisas que dão muito dinheiro no mundo: gente doente é o primeiro lugar, gente enferma é o segundo lugar. E doente e enfermo, o que diferença faz? Nenhuma. E gente enferma e doente junto. Quer dizer, o que mais dá dinheiro no mundo hoje são pessoas doentes. Porque quando a pessoa está doente, ela faz qualquer negócio para sarar. Qualquer coisa. Né? Ela vira crente, ela vai buscar garrafada no centro de macumba, ela bebe até urina. Ultimamente tem o pessoal que está tomando urina para sarar. Não é? Então esse processo mostra que as pessoas fazem muito quando estão doentes. Por que não fazer quando não estão? Quando estão saudáveis. Não é? A empresa está lançando, por exemplo, os produtos todos nutracêuticos. Né? A gente vê lá, por exemplo, o ômega 3. Todo homem e toda mulher, a partir dos 30 anos, deveria usar ômega 3. Colágeno. Toda mulher acima de 25 anos, todo homem acima de 25 anos, deveria usar colágeno. Então existe uma série de coisas que a gente precisa. Polivitamínico, né? Você pega lá os polivitamínicos, existe uma diferença entre polivitamínico de mulher e de homem, por isso tem os dois, porque homem não pode ter muito ferro, mulher não pode ter muito selênio. Então são 2 coisas separadas. Então existe um específico para a mulher e existe um específico para o homem. Todas as pessoas a partir de 5 anos de idade deveriam tomar um polivitamínico. E as pessoas que não usam isso, ela vai ter uma deficiência nutricional, ela vai ter um problema relacionado com isso. Então a gente precisa urgentemente começar a tomar polivitamina, porque as nossas terras estão muito fracas, nossos alimentos roubam o que nós comemos muitas vezes, são alimentos errados que as pessoas usam, as pessoas comem de maneira inadequada, então é importante repor esses nutrientes. Maravilha. Bom, a questão toda é tempo, que nós estamos aqui, quer ficar o tempo inteiro, não pode. Mas aqui nós temos o CD, CD, nossa, o DVD do Dr. Daniel Andrade, e que ele está fazendo uma campanha. Lembra que nós lançamos ontem? O senhor sabe falar melhor do que eu. Lançamos ontem, na convenção UP. Lançamos o Detox, lançamos o Mulherada vai ficar feliz, a questão do o gel para celulite, né? Para tirar a celulite. Isso. E o outro eu nem lembro mais. Foi o terceiro lá, não lembro. Nesse momento da exibição desse produto, eu não estava lá, não vi qual foi. Não estava lá, não. Mas foi ele, sabe? Foi o Detox. O que está relacionado intimamente com a saúde é o produto Detox. E o outro fala. É o redutor de medidas. Redutor de medidas. Então, esses materiais todos foram lançados ontem, extraordinários. E aqui nós estamos uma campanha. Este homem espetacular vai estar à sua disposição. Doutor, fale, o que o senhor sugere para a pessoa ter o DVD? A gente estava conversando ali para o distribuidor nosso ter o DVD e ele provocar através do DVD, entregar o DVD para cliente, etc., para ver, para depois fazer a venda. Como é que funciona? Funciona assim, as pessoas que não estão acostumadas com esse ambiente, com esse mundo do nutracêutico, é um assunto assim muito complexo, é muita coisa na cabeça das pessoas. Elas não estão acostumadas com isso e o objetivo do material é fazer o quê? É um processo de conscientização. Então, quando eu faço uma palestra, às vezes a pessoa quer levar o material para a mãe, para o pai, para o namorado, para o marido, para a mulher, para os filhos ver. Então, muitas vezes não tem como levar. Então, nós preparamos esse material justamente para dar a essas pessoas a oportunidade de ter uma ferramenta de levar a informação, de levar o conhecimento para essas pessoas. Dentro do âmbito de negócio, aqui nós falamos já de negócio, é tipo assim, você não sabe. Outro dia eu fiz uma palestra,
falei assim no final, falei, quem que vocês gostariam que eu fosse lá na sua cidade fazer um trabalho com você de porta em porta lá para vender o material, os produtos para as pessoas? Aí todo mundo levantou o braço, falei, ótimo, eu vou lá com você. Aí ela falou, você vai comigo? Eu falei, vou ficar lá com você uns 5 anos lá. Aí ninguém entendeu nada, eu falei assim, eu vou em forma de um DVD. Então você trabalha numa empresa, você vai estar na faculdade, você pega os DVDs e vai entregando para as pessoas, para elas assistirem. Fala, assiste esse material, me dá a sua opinião, do que você achou desse assunto. Aí amanhã eu falo com você, semana que vem. Isso. Então isso se torna uma ferramenta para provocar a venda. Para provocar a venda e para conscientizar as pessoas. Sem contar que a pessoa que vai ter acesso ao DVD, ela vai receber toda a informação que ela precisa para estar ciente, para estar conscientizada da importância do uso dos produtos, da mudança de estilo de vida. Então isso é importante. Né? Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, para a gente encerrar, por causa do horário que está longo no nosso vídeo aqui. E, na verdade, não longo tanto quanto eu gostaria, mas o que é permitido. E aí, assim, algumas coisas interessantes. A gente pode lançar uma promoção aqui, por exemplo, os nossos CDs adquirirem os nossos CDs sem distribuição, adquirirem o seu DVD para vender para o nosso distribuidor. Pode ser. Pode ser? E aí, como é que eles fazem o contato? Como é que assim, entra no seu site? Como é que faz? É assim, o DVD tem um preço, o DVD custa R$ 29,90, são 47 minutos de apresentação. E tipo assim, é a contemplação da palestra com toda a informação que a pessoa precisa para ser conscientizada. Mas para as pessoas que estavam ontem na convenção, foi feita uma promoção e o DVD saiu por R$10. Então o que poderia ser feito? Os CDs poderiam fazer a aquisição dos produtos e colocar à disposição das pessoas da rede nas respectivas lojas. Então é assim, as pessoas que fazem parte dos CDs, que são os proprietários dos CDs, que tiver interesse em adquirir, ele liga pra gente ou manda um e-mail pra gente e ele vai pagar R$10. Aí ele pode vender por 15, por 18, por 20, até R$29, que é o preço normal. O contato para conversar com a gente tem o telefone que é 92, prefixo 92 98239 7130, ou por e-mail danielpalestra, tudo junto, @hotmail.com, danielpalestra@hotmail.com. No Facebook você encontra também Prof. Daniel Andrade. Você entrando, você vai ver também outros vídeos e outras coisas mais. E eu também vou colocar, quando for colocar a descrição do vídeo, eu vou colocar o telefone e colocar o e-mail para você poder ir lá fazer o contato diretamente com o professor. Tempo não espera a gente, o professor foi tão maravilhoso estar aqui, a gente fica aí o dia inteiro contigo, que Deus te abençoe essa tua, na verdade é uma missão extraordinária. E você que nos escuta, cuide da sua saúde, porque você é muito importante para um monte de gente que depende de você à sua volta. Eu estou aqui com a minha mulher que está gravando e que eu agradeço imensamente, e a Sueli, minha baixinha querida. Um beijo. E quero mandar para você que nos escuta um grande abraço e passe esse vídeo para adiante, compartilhe. Eu sei que está longo, mas tinha que ser longo mesmo, porque a tua vida precisa ser longa também. Eu sou Jubilaci Alves, Elite Emerald, Up com orgulho.